Senhor presidente, público que nos assiste pela TV Câmara, nobres colegas e imprensa presente. As questões jurídicas foram muito bem explicadas. Vocês sabem que eu conheço bem o nosso corpo de procuradores da Prefeitura e eu não reconheço que nenhum deles fez esse parecer. Não reconheço. Muito fraco, um parecer muito político e pouco técnico. Não reconheço. Nós temos procuradores valorosos no nosso corpo jurídico da Prefeitura, não reconheço. Questões jurídicas, o parecer adota muito mais questões políticas, e não seria a hora, não é a hora, nobres colegas, de nós nos deixarmos levar por questões políticas nesse momento, porque como bem levantou a vereadora Gláucia na sua discussão, depois de assinado o contrato, é muito difícil voltar atrás. Vou dar um exemplo, a lei não trata da questão das novas tecnologias. Supondo que amanhã apareça uma nova tecnologia, com a qual o concessionário terá um custo maior para implantar, ele vai implantar de boa vontade, porque ele ama o meio ambiente? Ou nós temos que pôr isso em lei? Porque depois vai ficar uma batalha jurídica interminável. A Prefeitura gastando com procuradores, com processos, processando o concessionário. Por que nós vamos abrir mão de colocar isso em lei? Nós não podemos. Nós aqui não. Por isso aprovamos a lei que diz que temos que criar lei específica, o Poder Executivo terá que criar lei específica aprovada por essa casa. Nós vamos ver uma perda de oportunidade por parte da Prefeitura de respeitar o artigo 100 da Lei Orgânica do Município. A lei que nós temos aprovada não garante nada dos direitos do usuário. Os cidadãos estão desprotegidos. Não fala de um tema delicadíssimo, que é a logística reversa. O meio ambiente não suporta mais essas embalagens ficando no meio ambiente, prejudicando a vida de quem vive no meio ambiente urbano. Eu repito, aqui em Ribeirão somos 99,8% da população. E a nossa lei não trata de logística reversa. Então, como nós vamos deixar o Executivo aprovar um projeto de lei e que depois não passe esse contrato para o exame desse Legislativo? Não podemos, nobres colegas. Reparem o tamanho da nossa responsabilidade para com as futuras gerações da nossa cidade. São 20 anos prorrogáveis por mais 30, por mais 15, 35 anos. Talvez muitos de nós não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos estarão, os nossos netos, as futuras gerações. Nós temos o compromisso ético de zelar pelo meio ambiente das futuras gerações. Nós somos os legisladores dessa cidade. É nossa responsabilidade, pesa nos nossos ombros. Do contrário, quem vai fazer isso? Ou a troco do que nós vamos abrir mão de fazer isso? Eu peço a atenção dos nobres colegas para isso. A questão das metas. Não estão especificadas as metas de ampliação da coleta seletiva. Não está especificado os centros de triagem. Quantos? Qual o investimento? Quantas pessoas vão trabalhar lá? Sem contar que não temos o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Na Comissão Permanente de Meio Ambiente, nós encontramos 34 problemas a ser superados. Tanto é verdade que o promotor recomendou não fazer a licitação, não fazer a concessão. Então eu peço aos nobres colegas, também parabenizando o trabalho primoroso da nossa Comissão de Justiça, que deu parecer favorável ao projeto, que nós não podemos abrir mão de que seja feita uma lei específica e aprovada por essa casa. Era isso. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, claro que eu quero encaminhar pela derrubada do veto. Os motivos jurídicos,
as questões econômicas, técnicas que nós levantamos já foram exaustivamente detalhadas pelos nobres colegas. Eu queria apenas relembrar que dos nomes mencionados pelo meu estimado amigo e nobre vereador Capela Novas, Estação Luz, Marcos Vinícius, Óbvio Mexidos, Renato, Pau Brasil Manuel, OAB, agora o Dr. Domingos, também mencionado o Movimento Panelaço. Essa reunião de 4 de dezembro, essas audiências, o que nós vimos, realmente participaram. O Dr. Sebastião Donizete está incomodado também com o fato do nome dele estar sendo usado como que para ratificar tudo que foi feito. Lembrar da fala do vereador Parada, de que as emendas que positivariam esses acordos, esses avanços, foram rejeitadas numa sessão extraordinária realizada aqui pelo Legislativo. Então eu falo em nome dessas instituições, não em nome dessas instituições, mas eu menciono essas instituições como tendo vindo ao nosso ciclo de estudos na Comissão Permanente de Meio Ambiente, discordando da legislação como foi aprovada e instruindo o relatório final, que virou o inquérito civil instaurado pelo promotor. E a nossa alegria foi pelo fato de que ele recomenda a interrupção da PPP para que sejam observados esses elementos que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que estava presente à reunião, também fez um relatório. Aliás, a instauração do inquérito civil é com base no relatório da OAB. O inquérito civil é instruído com o nosso relatório da Comissão Permanente, que avança para as questões econômicas e ambientais, como nós mencionamos. Mas a instauração foi feita com o relatório da Ordem, que também apontou os vícios formais e aquelas questões todas que eles levantam. Então, relembrar essas questões, relembrar a nossa importância, a importância, como bem disse o vereador Beto, é o tipo de projeto que foge. Ele é suprapartidário. Ele não envolve questões de partido A, B ou C. É o futuro da nossa cidade, é o compromisso ético com as futuras gerações. Nós estamos tendo o poder hoje, nessa casa, de dizer, nós vamos decidir o futuro da cidade de Ribeirão Preto. É uma noite histórica, gente. Nós temos que manter a coerência e derrubar o veto da prefeita. Muito mal fundamentado, repito. Então, eu encaminho pela derrubada do veto. É isso que eu peço aos meus nobres colegas de Câmara. Muito obrigado. E se não fosse o trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente, da sociedade civil organizada, para balizar esse processo? Como é que faria? Nenhum sim ao veto da prefeita. Como eu disse, um veto, não reconheço os nossos procuradores excelentes da nossa Procuradoria do município como tendo redigido aquele veto. Não reconheço. Nenhum sim. E se não fosse a sociedade civil organizada, fazendo valer o princípio da democracia participativa, elencando 34 erros nesse processo, apontando o que deveria estar em lei e não está. Quem vai defender a população? Quem vai defender o interesse público? Porque pedir para a Câmara aprovar o contrato era olhar para o contrato e dizer sim ou não. A Câmara não iria se sobrepor ao Executivo, nada disso. Nenhum sim. E por uma questão regimental, que nós como legisladores temos que obedecer, Está no regimento, o presidente Cícero explicou muito bem e relembrou o meu grande amigo, Dr. Pedro Augusto de Azevedo Marques, um dos melhores vereadores que a nossa cidade conheceu, secretário da Saúde, um grande homem da nossa cidade. Mas um subterfúgio, um vácuo, que quando apontaram ao vereador Beto, é porque ele está constituindo uma comissão especial de estudo para analisar isso. Nenhum sim. Muitos nãos. E as abstenções, e nós corremos o risco
não fosse o Ministério Público instaurar o inquérito civil com base no nosso relatório e o da ordem, de ter uma carta branca na mão da prefeita, do Executivo, para fazer o que o Executivo bem entendesse. Então, eu estou muito triste e lamento que o resultado tenha sido esse. Muito obrigado.